Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. A Anvisa autorizou a vacinação contra a Covid-19 de crianças de 5 a 11 anos com uma nova versão da vacina da Pfizer. O anúncio foi feito no último dia 16. O anúncio da Anvisa que acaba de confirmar está autorizado o uso da vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. Como na Gerência Geral de Monitoramento de Produtos sujeitos à vigilância sanitária. Nessa oportunidade, eu agradeço e parabenizo o trabalho da equipe técnica da Anvisa, que tem liderado todas as avaliações para as vacinas autorizadas no Brasil. Também agradeço a participação das sociedades médicas, importante contribuição com o olhar da clínica, da vida real, de associações médicas de renomado saber, de importância nesse momento do enfrentamento da pandemia, tendo cada vez mais essas sociedades vêm a público a comunicar a nossa sociedade do Brasil sobre a pandemia, sobre as vacinas, sobre as medidas a serem adotadas, sejam as medidas preventivas de vacinação, sejam as medidas não farmacológicas. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a participação dessas sociedades médicas no sentido de colaborar com a Anvisa na avaliação das vacinas. A primeira resposta do governo à decisão veio no mesmo dia do Palácio do Planalto. Eu ressaltava agora há pouquinho uma declaração, então, do presidente Bolsonaro. Vamos ver exatamente como foi, porque o presidente disse agora há pouco, então, numa live, que pediu à Anvisa os nomes de quem aprovou a vacinação de crianças. E disse mais ainda, que vai divulgar os nomes dessas pessoas. Vamos ver exatamente como foi essa declaração do presidente da República. Rapidamente, eu não vou tecer comentários, mas hoje a Anvisa aprovou a vacinação para crianças a partir de 5 anos de idade. A Anvisa não está subordinada a mim, deixa bem claro isso, não interfiro lá. Eu pedi, extraoficialmente, o nome das pessoas que aprovaram a vacina para criança a partir de 5 anos. Mas nós queremos divulgar o nome dessas pessoas para que todo mundo tome conhecimento quem são essas pessoas, e, obviamente, forme o seu juízo. Após esta fala, diretores da Anvisa receberam ameaças. Já o ministro da Saúde entendeu o recado e descartou a inclusão automática do imunizante no calendário vacinal. No dia 22 de dezembro, a CETAI vai oferecer as suas opiniões, o seu documento técnico, e a secretária Rosana Leite de Mello vai colocar esse documento da CETAI para apreciação em uma consulta pública de toda a sociedade brasileira. Então, no dia 4 de janeiro, faremos uma audiência pública aqui no Ministério da Saúde para discutir o que foi oferecido em consulta pública, que em adição com o posicionamento da CETAI servirá de base para a decisão final do Ministério da Saúde. A Câmara Técnica de Assessoramento e Imunização da Covid-19, mencionada pelo ministro Queiroga, se manifestou favoravelmente à incorporação do imunizante na campanha nacional de vacinação. O Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Saúde também emitiu nota em apoio à decisão da Anvisa, ao entender que o coronavírus foi a principal causa de mortes em crianças e adolescentes em 2021. Aqui no Brasil, ainda que a medida seja autorizada pelo governo, é preciso aguardar pelo atendimento do pedido de doses ajustadas para esse público, que vai receber uma quantidade menor do medicamento produzido pela Pfizer. Não há previsão de quando isso vai acontecer. Sobre esse assunto, vacinação de crianças contra a Covid-19, que conversamos agora com o Dirceu Barbano. Ele é farmacêutico e já foi presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Dirceu, muito bom falar com você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bem-vindo. Oi, Carol. É sempre um prazer enorme falar com vocês. Dirceu, de uma forma muito didática, o que é avaliado pela Anvisa ao autorizar a aplicação de uma vacina em crianças? O fato da vacina já ter sido aprovada
em outros órgãos reguladores de outros países, como, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa. Isso facilita, de alguma forma, essa liberação por parte da Anvisa ou são protocolos distintos? Não, olha, primeiro em relação aos passos adotados tanto pela Anvisa quanto por qualquer outra autoridade reguladora ao redor do mundo. É claro que todos os medicamentos, incluindo as vacinas, quando são aplicados em crianças, há sim um cuidado que é voltado a essa realidade. Então, desde o estudo clínico, o desenvolvimento da vacina, você tem alguns procedimentos que visam justamente observar o fato de que, por vezes, o sistema imunológico da criança vai reagir diferente, mas não foge muito aquilo que se observa para qualquer outro medicamento. Você precisa fazer os estudos clínicos de fase 1, 2 e 3, você precisa, no caso das vacinas, identificar e definir de maneira clara como é que você vai calcular a eficácia da vacina e depois disso é uma avaliação de dados. Todas essas etapas anteriores são acompanhadas pelas autoridades reguladoras e na hora da aprovação o que se faz é a observação dos documentos que são gerados nesse processo. Foi isso que a Anvisa fez. Claro que o fato dessa vacina da Pfizer já ter sido aprovada por outras agências facilita o trabalho tanto da empresa, porque as informações foram apresentadas em outros lugares, basicamente são as mesmas que são apresentadas aqui no Brasil, como também facilita o trabalho da própria Anvisa, uma vez que ela tem acesso aos relatórios que foram gerados nessas avaliações. Então, fica mais fácil, tanto para a Anvisa aprovar algo que já foi aprovado por outra agência, como também outra agência aprovar algo que já foi aprovado pela Anvisa. No caso dessa vacina para crianças, houve uma cooperação muito grande entre as autoridades reguladoras ao redor do mundo. A vacina autorizada para a aplicação em crianças é a vacina da Pfizer. Só que ela é diferente daquela aplicada em adultos. Qual que é a diferença dela? Inclusive, por que essa diferenciação? Se você observar no mercado, muitos medicamentos que existem para uso adulto e infantil acabam tendo formulações diferentes. Aí, no caso da vacina, o que há é uma diferença na quantidade do antígeno que tem ali dentro. Então, no caso da vacina de adultos, você tem 30 microgramas, e no caso da vacina de crianças, 10. Isso exige uma formulação diferente. E aí, então, existe um produto de uso adulto, que inclusive a cor da tampa do frasco ampola é diferente da cor do frasco ampola para crianças, justamente para poder ter a certeza que aquele frasco ampola contém a quantidade necessária para o uso em crianças. E por que isso acontece? É o que eu disse anteriormente, muitas vezes o sistema imunológico das crianças responde de forma diferente. Então, isso permitiu com que se use uma quantidade menor do mesmo antígeno para fazer uma imunidade que precisa de uma quantidade maior no caso de adultos. Dirceu, até agora, o Ministério da Saúde não autorizou a aplicação da vacina em crianças. Fala sobre a necessidade de uma audiência pública. Não vimos essa audiência pública sendo realizada, por exemplo, na liberação do imunizante para adultos. Por quê? O tratamento é diferente. Nós não estamos falando de preocupações de natureza técnica. Neste caso, fica claro e notório que está se protelando uma decisão de natureza sanitária que todo mundo sabe qual é, porque essa vacina tem sido usada em outros países com um sucesso muito grande, sem relatos de que existam problemas, e ela é uma vacina muito segura, os dados mostram isso. Essa vacina precisa ser incorporada imediatamente e toda a ciência que foi feita para o desenvolvimento e estudo da vacina mostra isso e as autoridades ao redor do mundo já adotaram. Então não há o que se discutir. Até agora, Dirceu, não tivemos essa liberação. Essa demora representa algum risco para as crianças? Bom, se você observar que em outros países existem milhões e milhões e milhões de crianças que já foram vacinadas, e se você observar que aqui no Brasil ainda nós não começamos a aplicar vacinas, nós estamos atrasados de novo. E essa corrida é uma corrida simples. De um lado nós temos o vírus que infecta pessoas, que ele se espraia na medida em que as pessoas se encontram, e de um outro lado nós temos as pessoas que precisam se proteger dos vírus. As crianças estão expostas na medida em que elas
entram em contato com outras crianças, com outros adultos. Elas têm adoecido. Aqui no Brasil já morreram mais de 2.000 crianças desde o começo da pandemia. Então nós estamos falando de vidas, de crianças que precisam e podem ser protegidas contra esse vírus que pode inclusive matar. Então, de novo, é simplesmente incompreensível que se gaste tempo colocando a vida das pessoas, e neste caso das crianças, desnecessariamente em risco. Dirceu Barbano, mais uma vez, muito obrigada por essa conversa aqui no Item Mais. Aproveito, inclusive, para te desejar boas festas nesse fim de ano. Até uma próxima. Carol, muito obrigado. Eu me sinto sempre muito honrado e feliz em poder conversar com os ouvintes, e também desejo a todos os ouvintes e a você também um Feliz Natal, e que no ano que vem as coisas sejam mais simples para vocês, jornalistas. Há décadas, o Brasil é uma das referências mundiais em vacinação. Nos últimos anos, no entanto, essa situação vem mudando. Enquanto a campanha de imunização contra o coronavírus evolui no Brasil, a cobertura vacinal de doenças já erradicadas está caindo. Dados do Ministério da Saúde mostram que os índices de proteção para o sarampo e a paralisia infantil, por exemplo, voltaram ao patamar da década de 1980. A gente tem dados aqui do Ministério da Saúde para mostrar, fizemos até uma arte, uma tela para mostrar para vocês ali com relação à taxa de imunização em 2015 e agora em 2020. No caso da BCG, por exemplo, vacina usada ali para prevenir contra doenças mais graves, formas mais graves da tuberculose, houve ali uma redução de 105% para 73%. 105% significa o seguinte, que o público-alvo foi ainda maior do que o que era esperado, né? Mais pessoas do que eram esperadas foram imunizadas. No caso da tríplice viral, que age contra sarampo, cachumba, rubéola, também houve queda de 96% para 79%, e a poliomielite caiu de 98% para 75%. O sarampo talvez seja o exemplo mais claro da gravidade da situação. Erradicada do país em 2016, a doença reapareceu em 2018. Mas o que leva a população a deixar de cumprir o calendário vacinal das crianças? Qual é o risco disso para a saúde de todos nós? E claro, vacina contra a Covid-19 em crianças é segura? Para responder a essas e a outras perguntas, convidamos o Dr. Renato Kifuri. Ele é médico, pediatra, infectologista, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Dr. Kifuri, fazia tempo que a gente não conversava, então tinha que estar aqui para fechar esse ano de 2022 mais uma conversa, para a gente esclarecer as dúvidas com relação à vacinação de crianças. Bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço, Carol, é sempre um prazer falar com vocês no Item Mais. Dr. Kifuri, acho importante a gente começar do ponto de vista médico, o senhor enquanto pediatra. Qual que é a importância hoje de se vacinar uma criança contra a Covid-19? Lembro que, num passado não tão distante, havia até um questionamento se os benefícios da vacinação de crianças contra a doença superavam os riscos. Hoje, temos evidências que comprovam isso? Olha, Carol, desde o começo, talvez a gente reforçou muito no começo da pandemia como as crianças eram acometidas de maneira desproporcional em relação aos adultos e idosos. Com muito menos frequência eram atingidas pelas formas graves, vinham a óbito, e mais ou menos na ordem de 0,4% do total dos óbitos se concentravam na pediatria. Não podemos nos esquecer, nos enganar com essas porcentagens tão baixas. 0,4% de 600 mil mortes, já foram mais de 2.500 crianças e adolescentes vitimadas pela Covid. Dezenas de milhares de hospitalizados, crianças que ficam com sequelas, Covid longa, que nós chamamos. Então, hoje a carga da doença na pediatria, mesmo que desproporcionalmente aos adultos seja menos importante, ainda assim é enorme.
E um dado muito importante que nos chama a atenção também, Carol, com a vacinação dos adultos, há um desvio natural da faixa etária da doença. Quando nós começamos a vacinar os idosos lá atrás, os adultos jovens foram mais acometidos. E veio aquela discussão, a epidemia rejuvenesceu. Na verdade, os idosos protegidos, a doença se concentra mais entre os não vacinados, os adultos foram as principais vítimas. E agora, o que a gente está vendo, com a vacinação dos adultos avançando, 1/3 dos casos na Itália, por exemplo, são em crianças. 1/4 dos novos casos da nova onda da Ômicron nos Estados Unidos são em crianças. Ou seja, as crianças passam a representar uma parcela cada vez mais significativa dos casos, em função delas serem, na maioria dos países, a população ainda não vacinada. Doutor, das doenças que podem ser prevenidas com vacinas, a Covid-19 hoje é a que provoca mais mortes em crianças? Disparado, Carol. É a doença prevenível por vacinação hoje que mais mata. E olha, a gente não vacina as crianças só para prevenir morte. A gente vacina para prevenir doença, para prevenir transmissão, para prevenir hospitalização, para prevenir falta à escola. O benefício da vacinação vai muito mais além do que evitar a morte. Vamos evitar centenas de mortes por ano a vacinar as crianças, mas vamos evitar muito sofrimento, muita dor, muita hospitalização. Então nós precisamos pensar na saúde das nossas crianças, na sua integridade, no desenvolvimento que essas crianças precisam ter. E ninguém hesita, de vacinar seu filho contra tuberculose, contra sarampo. Ninguém fica pensando se é importante ou não. Covid, só nesse aspecto, quem tem medo, quem tem filho e tem medo algum receio em relação à segurança das vacinas, devia estar mais preocupado com a doença. Essa sim tem feito vítimas importantíssimas aqui no país e no mundo também não é diferente. Há pouco, doutor Kifuri, você falou, ninguém hesita em vacinar o filho contra tuberculose, enfim, contra as várias doenças. Saímos com o nosso bebê do hospital já vacinado, inclusive. Mas a gente está acompanhando uma queda na cobertura vacinal no país. É um cenário que a gente também acompanha nas crianças. O que está acontecendo? Infelizmente, esse é um fator próprio do sucesso das vacinas. Por mais paradoxal que pareça, Carol, a vacinação em massa fez reduzir todas essas doenças que a gente tinha no passado como uma ameaça real. As mães de uma geração atrás, os pais, ficavam receosos de seus filhos dormirem com uma febre, acordarem paralisados, paralíticos pela paralisia infantil, ou acordar com uma criança com uma falta de ar importante, com uma pneumonia, internado gravemente por uma tosse comprida, coqueluche, doenças que desapareceram, fruto das vacinas ou das campanhas de vacinação em massa. A nova geração, inclusive de profissionais da saúde, viu, Carol, não convivem mais com essas doenças. E tem a falsa sensação de que está tudo controlado, as doenças já desapareceram, não há mais aquela necessidade e importância de vacinar-se. E aí vem o risco, A baixa cobertura vacinal, a porcentagem de crianças vacinadas baixa, que foi muito agravada pela própria pandemia, A pandemia afastou as famílias das unidades de saúde, traz o risco de retorno dessas doenças e, ao mesmo tempo, a gente vê ressurgir, não novas ondas de Covid, mas novas ondas de sarampo, de difteria, de rubéola, de coqueluche, doenças infelizmente ou felizmente já controladas, mas que infelizmente pode voltar. Então esse recado é importantíssimo, não deixar de lado as demais vacinas do calendário, não é só a Covid que afeta nossas crianças, não. E aí vem a dica, como acompanhar esse calendário vacinal, doutor? Onde eu posso me informar sobre as vacinas que o meu filho precisa tomar? Olha, pediatra, importantíssimo, o pediatra seguimento na criança para acompanhar o calendário vacinal. Qualquer unidade de saúde está preparada para atualizar a caderneta de vacina. Quem frequenta clínicas privadas de vacinação, a mesma coisa. Os sites da Sociedade Brasileira de Pediatria e Sociedade Brasileira de Imunizações têm um calendário lá com as recomendações que são oficiais para as crianças. Vacinação é, a ferramenta que hoje a gente dispõe de promoção de saúde mais importante que a gente tem na população. Barata, gratuita, acessível em qualquer posto de saúde e uma oportunidade única agora com a vacinação contra a Covid em adolescentes. Em breve vacinaremos nossas crianças, oportunidade de a gente vacinar também contra as outras doenças e recuperar os atrasos vacinais que nossas crianças, porventura, possam ter. Você falou mais uma vez, doutor, sobre a vacinação contra a Covid-19 em crianças. Nesse momento, a gente destacou, inclusive no início da conversa, a importância de vaciná-las.
Quando olhamos para a população como um todo, essa cobertura vacinal do Brasil, onde é que as crianças ficam inseridas para garantir essa imunidade coletiva? Olha, Carol, nós avançamos muito bem, né? Apesar das dúvidas, apesar da propaganda contra, dos grupos chamados antivacinistas, que advogavam contra a vacina, que as vacinas eram experimentais, que as vacinas iam te transformar num bicho, ou injetar um chip em você, ou ia mudar o seu RNA, suas gerações. Ninguém deu muita bola para isso, né? Esses grupos acabaram falando sozinhos, e hoje o que a gente vê é uma cobertura vacinal muito elevada. Muitos locais já com 100% da população é elegível para vacinação com a primeira dose e cerca de 70% a 80% deles já com esquema completo. Então isso mostra ou confirma o que a gente já imaginava, que é a confiança do brasileiro nas vacinas e nos programas de vacinação. Com as crianças eu não tenho dúvida que será o mesmo ocorrerá, né? Então a vacinação, quando a gente inclui maior número de indivíduos no programa de vacinação, nós reduzimos o risco do surgimento de novas ondas da doença, Carol. Porque se a gente tem uma cobertura de 80% a 90% da população vacinada, uma nova variante ou uma nova onda da doença não encontra para se perpetuar transmitindo tantos suscetíveis assim. Não é à toa que a maioria dos países europeus, os Estados Unidos, como uma das estratégias de enfrentamento da Omicron, aumenta o número de vacinados, dificulta a transmissão do vírus e, dessa forma, controla a magnitude de novas ondas. O Brasil tem que ir urgente para esse mesmo caminho. Vacinação é ação coletiva. Doutor Renato Kifuri, mais uma vez, obrigada. E já antecipo aqui que vamos maratonar com o doutor Kifuri, porque fim do ano, com certeza, contaremos ainda mais com essa participação aqui conosco. Então, até uma próxima. Em 2021 tem mais doutor Renato Kifuri. Eu que agradeço, Carol. 2021, 2022, estamos juntos, sempre com esse intuito de informar, de prestar uma informação de qualidade, e vocês têm feito um trabalho exemplar também. A todos que nos acompanham, um ótimo começo de ano e que tudo corra bem, com muita saúde a todos. Obrigada, doutor. Informação, prestação de serviço é aquela mensagem que a gente sempre deixou durante o ano de 2021 e reforçamos. Vacine-se contra a Covid-19. Assim a gente encerra mais um episódio. Amanhã estamos de volta. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Luan Alencar. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Caluan Bernardo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.